Oi, boa noite. Meu nome é Marjorie. Eu sou aluna da optativa de Direito e Cinema com a professora Mara Regina e eu venho para vocês fazer um paralelo do filme A Caça e o filme Tese sobre o Homicídio com o Direito e Verdade. Para começar, eu acho bom explicar um pouco do filme. O primeiro filme que a gente vai analisar é o filme A Caça. O filme basicamente conta a história do Lucas. Ele cuida de uma creche e ele é um homem normal que tem uma vida normal até o dia em que uma menina da creche fala que ela foi abusada, tipo, sexualmente, assim. Na verdade, ela fala que viu o órgão genital dele. Só que isso não é verdade, em nenhum momento isso aconteceu. Ela só fala isso por conta de uma imaginação de criança, porque alguns dias antes ela tinha visto isso na internet e ela meio que projetou essa realidade no Lucas. Então ela fala para os superiores da creche que o Lucas mostrou para ela o órgão genital dele e o que acontece é que todas as pessoas envolvidas começam a pressupor que ele é culpado e que o abuso de fato aconteceu. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o fato de que todos partiram da premissa de que criança não mente. Ah, a menina falou, então essa é a verdade. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade, mas foi exatamente isso que aconteceu no filme. O triste, de fato, a parte triste do filme é que depois que ele sofre essa acusação, todos viram contra ele. Assim, ninguém tenta acreditar no que ele fala, todo mundo coloca fé no que a criança falou, sem qualquer fundamento. E o próprio filho dele começa a sofrer alguns danos por conta dessa acusação. É como se ele sofresse junto com o pai pelo rótulo de pedófilo que ele adquiriu. O que eu acho importante falar também é que durante a conversa da como eu posso dizer, diretora da creche com a Clara, que foi a menina que acusou o Lucas do ato em si, ela somente fazia umas perguntas muito, como eu posso dizer, as perguntas dela eram basicamente muito sugestivas. Porque ela falava, ah, você viu, não viu? Ou, ah, é verdade que você viu? São maneiras de falar que induzem a criança, sob pressão ali, a fazer sim com a cabeça ou concordar, mesmo que aquilo não seja verdade, mesmo que a criança nem tenha noção do que ela tá falando naquele momento. Eu acho legal, só pra gente visualizar, passar um trechinho do trailer do filme, que eu vou passar agora. Bom, esse foi o primeiro filme. O segundo filme que a gente vai relacionar chama-se Tese sobre um Homicídio. Ele é baseado num livro, foi escrito em 1998, e ele conta a história de um professor de uma universidade, que na verdade é um ex-jurista aposentado. E enquanto ele tá dando aula, ocorre um assassinato. Eles matam uma aluna do lado de fora, tipo, da sala, com visibilidade para a janela. E ele fica muito intrigado com essa questão. Acontece que ele começa a suspeitar de um aluno que estava na sala dele e ele fica obcecado com a ideia de que esse aluno é o culpado do assassinato. Entre eles rola uma relação estranha de admiração e competição. O filme sempre deixa um clima estranho entre eles, como se houvesse um assunto pendente, sabe? Ocorre que, diante de toda essa obsessão, o professor começa a acreditar piamente que foi o aluno que matou
E, inclusive, o filme mostra indícios de que de fato foi o aluno, porque o professor começa a ver situações que demonstram que o culpado é o aluno de fato. Por exemplo, teve uma cena que ele vê o aluno, tipo, com uma faca e super parece que o aluno é agressivo, violento, que ele super faria aquilo, mas fica meio subjetivo, não dá pra saber se de fato aquilo tá acontecendo ou se a obsessão do professor é tão grande que ele tá tendo algum tipo de alucinação. Normalmente, ninguém comprova, pode comprovar o que ele viu, só ele vê. Então, o filme deixa isso no ar, de modo que não tem como a gente ter certeza se foi o aluno mesmo de fato ou se aquilo é pura paranoia da cabeça do professor. E acontece que todo filme tem cenas que parece que foi o aluno e cenas que parece que não foi. E no final, inclusive, eles não encerram essa questão, fica aberto para interpretação da pessoa que assiste. Então, eu acho que mais ou menos como a mesma situação do filme A Caça, não tem como saber se aquilo é de fato verdade, sabe? Só que por outro tipo de visão. Eu acho que assim, o filme A Caça mostra uma situação em que a menina fala uma mentira e com base nessa mentira eles destroem a vida da pessoa. Eles assumem isso como verdade. E no filme Tese sobre o Homicídio, não tem como a gente saber de fato o que é verdade e o que não é, porque a gente não sabe até que ponto ele tá alucinando ou não. Essa é uma diferença importante. Bom, agora que a gente explicou os filmes, acho que a gente pode falar um pouco sobre o tema. É, O tema principal que vai correlacionar os dois filmes aqui apresentados é Direito e Verdade. Eu dei uma pesquisada e acho legal expor os pensamentos de dois filósofos, entre eles Foucault e Kelsen, que expressaram as suas teorias perante a ideia de verdade. Foucault tem uma ideia de verdade relativa. Eu anotei aqui. Foucault acredita que a verdade foge ao pensamento tradicional, aquilo que diz como é. Isso é uma ideia relativista e subjetiva. Ele acredita que a verdade é uma invenção do ser humano. Então, por exemplo, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. O que é verdade para a humanidade hoje poderia não ser verdade há 100 anos atrás. Então, tudo depende do contexto fático e da relação de poder em que a sociedade vive. Então, não existiria uma verdade absoluta, porque cada um teria a sua própria verdade baseada no seu contexto fático histórico, enfim, com todas as influências exteriores que poderiam existir. Eu anotei aqui também seu instinto é a sua verdade. Então, por exemplo, em muitos anos atrás, a verdade era que casamento homossexual era errado. Hoje essa verdade já foi combatida. Então, segundo Foucault, não teria um conceito básico de verdade. Isso sempre seria alterado de acordo com a situação de cada um. Eu acho legal expor como um paralelo uma outra visão, que é a visão de Kelsen. Ele tem a visão da teoria pura do direito. Ele acredita, anotei, ciência pura do direito, conhecimento livre de critérios valorativos. Então, por exemplo, existiria uma verdade natural que não seria influenciada por valores da sociedade atual. Então, por exemplo, quando a gente tem uma norma jurídica, essa norma diz A. No momento em que o STF interpreta essa norma A,
para a realidade social, ela deixa de ser uma norma A e começa a ser uma norma relativa às necessidades da sociedade. Então, quando ela é meramente uma norma A, é o pensamento de Kelsen, porque ali ela está livre de critérios valorativos. A partir do momento em que ela é analisada e quando ela tenta ser encaixada na sociedade atual, você já tem o pensamento de Foucault. Então, são dois tipos de verdade. Lembrando que, com relação ao filme, a gente tem que lembrar, ressaltar a ideia de verdade de Foucault. No primeiro filme, A Caça, por exemplo, pra menina, pra criança, que alegou que viu o órgão genital masculino do Lucas, naquela situação, aquilo era uma verdade pra ela, que é diferente do que foi, da verdade que foi para os outros. Então, ela é uma criança, ela é ingênua, ela não tem noção da consequência do que ela falou. Então, aquilo era uma verdade para ela, independente da opinião alheia. Como foi verdade para os outros e o que gerou toda a situação de desconforto que o Lucas teve que viver, assim como o filho dele. No filme A Tese sobre um Homicídio, o aluno ter matado a menina é uma verdade para o professor, contanto que ele até enxerga situações favoráveis ao homicídio da aluna que prejudicam o aluno dele. Então, para ele, aquilo é uma verdade, independentemente da verdade que as outras pessoas encaram. Então, eu acho que o filme mostra bem esse paralelo do lado relativo da verdade. Eu acho legal frisar quando as pessoas têm, por exemplo, alucinações, seja por doença, talvez, sei lá, esquizofrenia, aquela situação, as vozes, toda aquela realidade é a verdade da pessoa. E por mais que a gente esteja de fora, para nós não seja essa a nossa verdade, eu não tô ouvindo, eu não tô vendo, para aquela pessoa é. E eu acho que a gente cita aqui esses exemplos muito palpáveis, mas isso pode ser visto também nos mínimos detalhes do ramo do direito mesmo. A gente pode ver, inclusive, atualmente, muitos doutrinadores, inclusive a própria jurisprudência, diverge de algumas interpretações de dispositivos legais. Então, principalmente entre os ministros do STF. Então, por exemplo, para um dos ministros a verdade é X, para outro a verdade é Y. Depende da interpretação de cada um. E isso é o que Foucault defende, diferente de Kelsen, que acredita que aquela norma é aquilo e pronto, e acabou. Então, eu encerro esse trabalho fazendo esse paralelo e citando esses filósofos e recomendando os filmes que de fato são muito bons e me ajudaram bastante a focar nessa ideia da verdade. Obrigada!